a estrutura fica mais fraca, mais frágil. Então, a estrutura pode ser atacada. Então, vamos lá. Então, ele está dizendo aqui, ó, o primeiro pilar, então, é esse aqui, ó, que a revelação de Cristo por parte de Deus. Aqui no texto que nós lemos, nós vemos aí, bem-aventurados Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o Pai. Então, olha, o primeiro pilar, então, é a revelação. Quem é que revela Cristo? Quem revela Cristo é o Pai. Nós entendemos que, de alguma maneira, o Espírito Santo iluminou Pedro naquela hora que ele fez aquela declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, esse mesmo Espírito ilumina o nosso coração para dizer assim, que eu vou entender e vou declarar no meu coração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, esse é um pilar importante para a edificação da igreja. Se nós não entendermos que Cristo é o Filho do Deus vivo, a igreja está sem pilar, faltando um pilar. Depois, e que Cristo seja o fundamento. Aí eu pegar aqui, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então esse é outro pilar. Jesus, ele foi revelado, e o segundo é que ele é o fundamento. E a gente, né, no final no andamento da carruagem, ele vai verificar que os grandes problemas que aconteceram e que continuam acontecendo, é que tira Jesus Cristo do fundamento da igreja. Coloca um líder como fundamento, coloca uma ideia como fundamento, mas não a pessoa de Cristo. Então esse é o outro pilar importante que é atacado. E por último, que Jesus exerça o seu poder soberano. Quem é que manda, afinal de contas? E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, irmãos, considerando esses três fundamentos, evidentemente que poderiam ter outras coisas que poderiam ser consideradas fundamentos, mas vamos ficar com esses três aqui. Que a revelação de quem é Cristo vem de Deus, né? Que Cristo seja o fundamento da igreja e também que Cristo exerça todo o poder. Ele é o chefe, ele é o cabeça. Agora, o que então nós podemos considerar que são os inimigos da igreja? Os inimigos da igreja são todas as coisas, as pessoas, as ideias que atacam a igreja. Uma coisa, um evento, um conceito, um costume, enfim, coisas que atacam algum desses fundamentos. Se atacar o fundamento, se diminuir o valor de algum dos fundamentos, então pode ser considerado um inimigo, né, que está querendo desencaminhar a igreja. Então, revelação de Cristo para Deus, que Cristo seja o fundamento e que Cristo exerça o seu poder soberano. Então, vamos lá. E as portas, lá no versículo 18, fala assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que são portas do inferno? Então, a tradução aí diz que é o Hades, ou o lugar da morte. As palavras gregas Hades, traduzida por inferno, ocorre 10 vezes no Novo Testamento. Então é uma palavra bastante recorrente. Tem bastante, fala o Hades, o inferno, o inferno. Então o que significam? Qual é o objetivo desses inimigos da igreja? Então os objetivos, nós podemos dizer, é para encaminhar a igreja para o inferno. Tirar a igreja do caminho. Quando um desses fundamentos são eliminados, um desses fundamentos são enfraquecidos, então a tendência é que a igreja se desvie e vá para um outro lugar. Cujo destino é o inferno. Então, irmãos, essa é a ideia de nós estudarmos os inimigos da igreja. Quem são os inimigos da igreja, então? Então, seguindo aqui a orientação de nossa revista, pegamos alguns deles. Então, por exemplo, 3 inimigos separados por assunto. Então, por exemplo,
coloquei todos aqui só para a gente ver. Então, o primeiro inimigo são as ideologias, o segundo inimigo, as heresias, e o terceiro inimigo, as apostasias. O que a gente entende, então, por ideologias? Por exemplo, a ideologia é realmente um conceito mental que as pessoas têm que praticamente dirige as ações, as atividades, as políticas, enfim. São ideias que são fundamentos, que são enraigados dentro da nossa cabeça e aquilo dirige a nossa vida, aquilo dirige as nossas ações, aquilo dirige as nossas reações. Então, por exemplo, nós estamos baseando aqui, por exemplo, nessa palavra chamada pós-modernismo, mas muitas delas não é pós-moderna, já são ideias que existem desde a fundação dos tempos. Então, mas o pós-modernismo basicamente é o seguinte, são conceitos de ações e comportamentos das pessoas, especialmente a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950. Então, em um resumo muito breve mesmo, né, o sumo do extrato do resumo, né? Então, são novas ideias que buscam contestar ou atualizar os conceitos válidos até então. Até 1950, a história fala a respeito da Revolução Industrial, onde basicamente era a substituição do homem pela máquina. Então, esse conceito perdurou, e depois de 1950, ainda perdurou bastante. Agora, hoje, especialmente, nós vivemos isso assim de maneira fabulosa, né? Então, a substituição do homem pela máquina, a substituição do homem por várias coisas, por um algoritmo. Então, realmente, a coisa é bastante importante. Mas, então, essas ideias, né, que as ideias que surgem, poxa, a gente já enjoamos desse negócio de automatização das ações, vamos procurar coisa nova. Então, o ser humano tem essa tendência, está sempre querendo procurar coisa nova, que enjoou de uma determinada coisa, agora vamos procurar uma coisa nova. Então, essas coisas novas são exatamente vamos dizer assim, a renovação dessas ideologias. Segundo, as heresias. Bom, heresias acho que é bastante comum para nós, né? Mas são baseadas em interpretações interesseiras de passagem bíblica. Eu usei a palavra interesseira porque é o seguinte, que quando alguém cria uma heresia, é o seguinte, porque está interessado em demonstrar aquilo que ele pensa. Eu não concordo com aquilo ali, então eu vou procurar algum texto bíblico aqui, fazer uma nova interpretação para poder justificar aquilo que eu penso. Então, basicamente é isso aí, a pessoa cria uma nova justificação. Hoje em dia, por exemplo, existem pessoas que falam assim, olha, eu tive uma nova visão, eu estou com uma nova visão. Então, aquela nova visão, a pessoa começa a justificar aquela nova visão e começa a criar um outro caminho para poder andar. E sabe como é que é, né? Todo mundo que fala bonito consegue adeptos. Falou bonito, tem adepto aí. Então, porque, né? Como diz o texto, daqui a pouco a gente vai ver, né? Tem coceiro no ouvido. São os ventos de doutrina. Então, a pessoa falou bonito, ele vai conseguir. Que justifique, exatamente, que dê uma base para aquilo que a pessoa está pensando. Basicamente é isso. E por último, as apostasias. Apostasias são basicamente o abandono da fé. Apostatou, saiu, abandonou, saiu do caminho. Então, algumas coisas que nós vamos falar a respeito disso. E a ideia é a apostasia começou, antes de trazer para a parte religiosa, era antes lá no exército grego, onde o soldado se revoltava contra a sua própria força, contra o seu próprio exército. Eu não sei para que eu estou lutando, não quero mais saber desse rei, esse coronel é isso, aquilo. Né? Então ele se revoltava contra o seu próprio exército, ele era um apóstolo. Ainda, olhando para essa tabelinha com esse mesmo formato aí, eu vejo só algumas coisas aqui, que tem algumas dessas ideologias que a gente vai comentar, umas com um pouquinho mais de detalhe, outras com menos, mas de qualquer forma, só para a gente ter uma ideia bastante geral a respeito. Então, as ideologias: secularização, consumismo, pluralismo religioso,
privatização, novos óculos, reavivamento moral, relativismo moral. Está vendo? Novos óculos aqui para mim são fundamentais. Heresias, a triunidade de Deus, a Bíblia como autoridade final, a divindade eterna de Jesus, a mediação exclusiva de Jesus Cristo, a morte expiatória e a ressurreição de Cristo. E depois, por último, a apostasia, perseguições, mundanismo, fé superficial. Isso. Isso mesmo. Joia. Então vamos lá. Então vamos lá primeiro. As ideologias. O que você falou que eu coloquei trocado? As heresias, acho que aquilo ali está tudo certo. Não é heresia. Sabe o que é? Meu computador é traidor. Ele me trai, eu dou uma dedada lá, ele faz outra coisa. Ele revoltado, apóstata. Muito bem. Então vamos lá. Secularização. Meus irmãos, então a secularização é basicamente a troca, né? A troca do religioso pelo mundano, pelo prático. Então, os motivos comuns. Então, a pessoa troca o religioso pelo secular. Então, rapidamente, é o seguinte, a necessidade, né? Geralmente, a necessidade financeira ou outro tipo de necessidade faz com que a pessoa troque os parâmetros aí. Então, hoje em dia, é bastante comum, né? Nós, por exemplo, trocarmos, eu mesmo já fiz isso. Eu fiquei em casa resolvendo série na hora domingo. Gente, eu preciso resolver essa série que eu preciso entregar segunda-feira e se eu for para a escola dominical amanhã, eu não vou conseguir fazer essa série. Então, eu fiquei em casa fazendo série. Então, quer dizer, de uma certa forma, eu estou trocando o religioso pelo secular. Fazer hora extra. Se eu não fizer hora extra na fábrica, eu vou ser o próximo a ser demitido serei eu. Então, em vez de vir para a igreja domingo, a pessoa vai para a fábrica fazer hora extra. Chegou uma visita em casa. Chegou uma visita em casa é um problema. A visita chegou meia hora, eu estava já tomando banho, me preparando para a igreja. Chegou a visita. Né? Uma pessoa fica triste, a outra fica feliz. Finalmente chegou a visita, não preciso ir para a igreja hoje. Muitos fazem isso. Né? Muitos fazem isso. Tá? Hoje, nós estamos saindo para a igreja, vamos com a gente para lá? Então, muitos fazem. Outros não. Chegou a visita, ela veio de Brasília. Veio de Brasília para casa. Ou veio de C10, né? Não veio de Brasília, veio de C10, D20. Oi? Pois é. E se vire, né? Se vire aí, se vira aí, estou indo para a igreja, quem quiser ir comigo, vamos, quem não quiser pode ficar aí, fazer o que quiser. Mas então realmente é uma coisa que tem acontecido. Não vou dizer aqui que é certo ou que é errado, aí cada um é que tem que fazer o que acha que é certo e o que é errado, né? Mas, de qualquer maneira, é a secularização. Bom, o consumismo, a felicidade baseada em ter ou comprar. Se eu comprar aquilo, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo outro, eu vou ser feliz. Uma vez meu filho chegou em mim e falou assim, pai, você está precisando arrumar um apartamento maior, esse seu está muito apertado aqui. Eu disse, filhinho, eu quero um menor, eu quero que vocês vão comprar o seu. Aí eu vou para o seu. Eu quero um apartamento com um quarto só eu e a esposa, por que eu quero mais? Não, eu só quero um apartamento com um quarto só. Não, mas... Aí, de repente, a minha esposa falou, não, mas nós precisamos de uma mesa maior, porque vai uma vez por ano alguém almoçar em casa, por que eu quero uma mesa para ficar o ano inteiro entupindo o lugar? Né?
come no colo, tenha paciência. Né? Bom, mas, ou seja, então, talvez o consumismo, nesse sentido, não me atire. Mas, por outro lado, puxa, eu queria um computador novo, eu queria isso, queria aquilo. Então, vamos dizer assim, os meus desejos são diferentes dos desejos dos outros, mas tem os meus, né? Então, quer dizer, então o consumismo é um negócio importante. E aí tem uma frase, tinha um livro que a gente, né, que era comum à época dessa aí, né, falando a respeito de casamento, só, até que as dívidas nos separem. Então, a pessoa vai comprando coisa, de repente a mulher olha, e aí, como é que nós vamos pagar? E começa a brigar, que você é isso, você é aquilo, você gasta demais, e daqui a pouco separou. Entendeu? Até que a dívida nos separe. Pois é, exatamente. Muito bem. Outra coisa, o pluralismo religioso. Pluralismo religioso. A crença de que toda religião é verdadeira. Vários caminhos conduzem a Deus, conduzem ao céu, conduzem à felicidade, conduzem à perfeição. Bom, então esse é um outro problema, que na verdade, né, essa outra frase importante que fala assim, que religião é o homem buscando a Deus. Por isso há muitas religiões, mas o evangelho é Deus buscando o homem, por isso há um só. É o único evangelho. Então, né, outra ideia, por exemplo, que eu não sou contra, de jeito nenhum, tem várias igrejas, várias denominações, não sou não. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, a igreja fulana, a igreja essa, a pentecostal daquele jeito, a batista daquele jeito, pará. Tudo bem. Às vezes, eu dizia o seguinte, isso aqui é o seguinte, é como se fosse várias agências de viagem vendendo passagem para um lugar só, o céu. Né? Agora, quem gosta de ir de barco, não, eu quero viajar de barco para ir para o céu. Né? Tem gente que detesta barco, que começa a balançar, a pessoa começa a vomitar. Mas pode ir de avião. Bom, de avião, então aquela igreja ali vende passagem de avião. Aquela outra ali vende passagem a cavalo. Tem gente que é mais, né, mais country, então vai a cavalo para o céu. Beleza, então vende passagem a cavalo. Mas, enfim, não tenho nada contra, sou a favor. Porque cada pessoa, por exemplo, aqui, provavelmente se nós aqui, sabe, muitos de nós, nós vamos parar de congregar aqui e vamos congregar naquela igreja lá. Aí chega lá, não, eu prefiro aqui. Então, volta de novo. Porque realmente se dá melhor. Mas o grande problema é esse, é quando nós temos várias religiões e as religiões elas são voltadas não para aquele central, onde Jesus é a autoridade total, onde Jesus é o centro de tudo, enfim, perde aquelas bases que nós falamos aqui no começo. Aí que mora o perigo. Ou seja, o melhor caminho é confiar somente em Cristo. O bispo fulano, ele é bom, eu vou seguir ele, porque ele vai levar a gente para o céu. Não, deixa o bispo fulano para lá, siga Cristo. Né? Privatização é a troca, a mistura entre a vida pública e a vida particular. Então, existem lideranças, líderes, pessoas, igrejas, religiões, que dizem que, o que pode fazer em público é uma coisa, o que pode fazer em particular é outra. Até aqui mesmo já discutimos, mas a pessoa deve usar uma roupa assim, assim, assim. Mas para essa usar, vamos falar, por exemplo, das mulheres. As mulheres, por exemplo, ela tem que usar uma roupa assim, assim, assim. Agora, se ela quiser usar aquela outra, é na praia. Na praia pode, mas na igreja não. Gente, louco, né? Na praia pode, então quer dizer, sabe, o que se pode fazer em público e o que pode fazer em particular. Então, eu tenho alguma dificuldade com isso, né? Não, em público, né? Em particular é outra coisa. Então, nós precisamos entender o seguinte, que os olhos, né, de Deus estão em todo lugar. Provérbios, os olhos do Senhor estão em todo lugar, no público e no particular. Está fazendo alguma coisa que as outras pessoas não podem ver? Cuidado. Né?
Cuidado. Tá bom, tem certas coisas que eu considero, olha, lá está certinho, então é aprovado e tal, mas vai causar isso, causar aquilo. Então, quer dizer, cada um tem o seu critério para descobrir o que pode fazer ou não, em público ou em particular. Mas importante é o seguinte, olha, se em particular é pecado, em público também é. Se em público é pecado, em particular também é. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não nos enganemos com respeito a isso, né? Relativismo. Relativismo moral é que é o seguinte, olha, isso aqui é baseado em algum conceito, depende de algo, um local, pessoa, educação, cultura. Olha, nessa cultura, isso aqui é pecado. Naquela cultura, não é. Uma grande discussão que existe, por exemplo, entre nós atualmente é a questão da bebida. Da bebida, ó. Aqui, pessoal, nós não temos o costume de beber muita cerveja. Mas o crente alemão bebe todo dia, bebe até no serviço. Né? Então, é pecado lá não é pecado, mas aqui é. Enfim, tem algumas coisas que realmente nós precisamos colocar isso diante do Senhor para poder colocar. Mas esse relativismo moral é problema, porque às vezes, ó, não, eu trago lá da Alemanha para cá esse costume, mas aqui não dá, olha aí, de repente isso vai causar problema, vai causar tropeço para as pessoas e tal. Então, nós precisamos levar em conta bastante isso. Bom, e agora vamos falar rapidamente sobre as heresias. Então, já dissemos aí rapidamente, a heresia é a deturpação de uma teologia. Desde o começo, Jesus já falava a respeito dos falsos mestres. Olha, tem falsos mestres por aí. Gente que faz atos maravilhosos. Gente que prega isso, prega aquilo. Então, as heresias são basicamente em falsos mestres. Então, aí, ó, porque para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda, né, rodeando por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia em que os enganam fraudulosamente. Então, esse vento de doutrina está por aí. De vez em quando a gente vai falar num vento de doutrina aí. Olha, aquela igreja lá, aquele pessoal, aquele líder lá está pregando isso, aquilo. Um vento de doutrina. Né? Nós nos lembramos, por exemplo, outro dia alguém falou que a respeito dos bereanos, a pessoa começou, o professor estava dando aula aqui, a pessoa estava, não está errado isso aí, ó. Está vendo aqui, ó, você falou isso aí, aqui na Bíblia está certo, tem que ser assim mesmo. Olha, para verificar se a Bíblia está confirmando aquilo que a pessoa está falando. Né? Porque ventos de doutrina aparecem demais. Isso. Claro. Então, por exemplo, dependendo qual é o objetivo da pessoa, ela vai ter uma reação diferente. É isso mesmo. Mateus 24. Falsos mestres operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, ele engana mesmo. Se o eleito estiver bobeando aí, né, ele vai ser enganado. E a gente vê vários tipos de coisas hoje em dia no mundo. Né? Agora, por exemplo, né, que tenho minhas duas noras estão grávidas. Então, qual é o grande, quando a mulher fica grávida, qual é o grande assunto? É homem, é mulher, é homem. Olha, eu cozinhei o coração do frango, deu homem. Eu botei a agulha aqui, deu mulher. Eu botei o garfo ali, a pessoa sentou aqui, é homem, é mulher. Então, tem cada coisa, gente, que eu fico impressionado, né? Então, aí, por exemplo, alguém fala assim, não, eu tive uma visão de que é homem. Outra, eu tive uma visão, então, tal. Porque, irmãos, o problema da heresia é o seguinte, se você, por exemplo, o perigo dela, se o Perote chega para mim e fala assim, Samuel,
eu tive um sonho essa noite, Deus falou comigo que ele me mandou um recado para você. Quando o Perotti falou assim, fala para mim que Deus falou com ele, é lógico que eu vou dar ouvidos a ele, porque eu sou temente a Deus. Bom, aí o Perotti veio me falar um sonho. Bom, esse sonho, tal, eu falei, ô Perotti, tenha santa paciência, como é que vai sonhar isso comigo? Isso não, se eu acho que esse tipo de assunto, se Deus tivesse que me comunicar, ele não ia mandar através de um sonho desse jeito, você não. Ele ia falar comigo direto. Mas enfim, tem muito isso. Eu tive um sonho, e pronto, aí aquilo já descamba, aí já é uma visão nova, daqui a pouco já tem uma religião nova aí, baseada no sonho daquela pessoa. Porque, olha, 1 João diz lá, e os que procuram vos enganar. Então tem gente adoidada tentando nos enganar. Bom, meus irmãos, ó, as principais heresias são baseadas em alguns princípios. Então, por exemplo, a Trindade é um assunto bastante comentado, bastante controverso, e às vezes nós não temos palavras para explicar. Como é que eu vou explicar a Trindade? São 3 pessoas e um Deus, são 3 deuses e uma pessoa, enfim, como é que é a ideia? Aí, uma coisa que às vezes eu acho que é difícil a gente entender, porque a gente não tem uma imagem clara para poder explicar. Aí, eu achei esse vídeo aí, eu gostaria de passar para os irmãos, e esse vídeo, ele vai ter algumas palavras, eu acho que vai explicar, vai facilitar a nossa vida para entender essa ideia da Trindade. Por favor. A matéria, tempo e espaço. Correto. Eu acho que é isso, né? Porque matéria e energia é a mesma coisa. Correto. Então, a matéria é tempo e espaço. O senhor acredita nisso? Olha, deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, está aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem me perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é forte. Esse Adalto, já esteve aqui, já veio palestra aqui na nossa igreja. Viu? Então, 3 em 1. Então, a melhor maneira que eu achei de explicar, eu não vou nem tentar explicar, porque 3 em 1, quer dizer, então tudo, né, a assinatura de Deus, 3 em 1. Adalto Lourenço. Já fez palestra aqui na nossa igreja. Então, o primeiro, a Trindade. Então, existem aí coisas falando, né, deturpando a Trindade, discutindo, dizendo que são 3 deuses, etc. Então, até lá, na época dos judeus, né, que a ideia da Trindade era complicada para eles, por causa da questão de ter um Deus único. Então, eles entendiam aquilo como 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não. Então,
A assinatura de Deus é três, um Deus só, em três pessoas. Bom, a outra coisa é a respeito da Bíblia como autoridade final. Meus irmãos, esse realmente é um grande problema, porque cada um, né, todo dia que ele fala assim, não, erros da Bíblia, falhas da Bíblia, coisa, então, a Bíblia foi atacada desde o começo, então não é de hoje que ela é atacada, não, sempre tem alguém atacando. Um dia, mesmo alguém estava comentando comigo lá na escola, não, porque tem esse erro da Bíblia aqui, eu falei assim, olha, é o seguinte, e até com respeito a isso aí, eu concordo com você em certo ponto, porque eu não consigo entender, mas eu não acho que esteja errado. Por quê? A única coisa que eu acho é que eu não entendi ainda, mas um dia eu vou entender. Eu ainda não está claro para mim, mas qualquer dia vai ficar claro. Então, isso sempre acontece. Eu tenho dúvida nisso, mas um dia essa dúvida é esclarecida. Tenho dúvida daquilo. Por exemplo, de vez em quando a gente vem falar nas coisas que acontecem aí, das descobertas arqueológicas que demonstram um monte de coisa que a Bíblia já falava há muito tempo. Né? Então, raramente veremos uma seita religiosa que não cite a Bíblia. Hoje, meus irmãos, você ouvindo uma música, por exemplo, gospel aí, você não sabe se ela é cantada por um evangélico, por um espírita, por um católico, você não sabe. Porque a mensagem é muito parecida. Praticamente as palavras-chave saem da Bíblia. Então, quando fala uma palavra-chave da Bíblia, você já fica encantado com ela. Opa, essa música é boa. Né? Então, o problema é que a palavra final vem dos líderes. Olha, tem essa palavra aqui, mas o líder, ele bate a chave de galão, assim, não, mas é o seguinte, é isso aqui que está valendo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e para a justiça. Então, nós precisamos ficar sempre espertos com isso aí, porque se alguém tentou diminuir o valor da Bíblia, cuidado. A divindade, outra coisa que é bastante importante também, que as pessoas questionam a divindade de Cristo, se ele é realmente Filho de Deus. Né? Então, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se não confessar, olha, não, daqui a pouco eu colocar assim, não, Jesus não é Deus não, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Diminuiu? Então, cuidado. Então, se Jesus não for declarado o Filho de Deus, não é de Deus. Simão Barjonas, quem declarou isso aí para você foi o Senhor, foi o Pai que declarou para você que eu sou o Filho de Deus. Várias designações. Um diz que é profeta, outro diz que é um ser iluminado, atingiu a perfeição, mas não é Deus. Eu citei como exemplo aí, o pior é que esse quadrinho não apareceu aqui na minha... Vou olhar para cá que é maior. Então, o mormonismo. Jesus é um homem evoluído. Jesus é irmão de Lúcifer. Jesus, então falam certas coisas a respeito de Jesus. Mas que ele é Deus? Não. Ele é um homem evoluído. O budismo nega que Deus interaja com o homem. E, a certo ponto, até nega a sua existência. E que no budismo a pessoa tem que ir passando por sofrimentos, né, por reencarnações, até atingir o nirvana. O kardecismo, então, o espiritismo puro, então Jesus é um espírito puro, ele é um médium, e diz que o Espírito Santo é a própria doutrina espírita. Quer dizer, em resumo, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Então, a gente vê isso aí, então eu peguei esses aí como exemplo, mas outras doutrinas heréticas falam a respeito disso. Jesus não é Deus. Então, uma vez que Jesus não é Deus, acabou, é doutrina herética. Mediação exclusiva. Outra coisa, Jesus é o único caminho. Então, ele mesmo disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu não procurei saber a respeito de versões do grego, do hebraico, mas, por exemplo, em todas as versões que eu conheço, o texto fala assim, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, é um texto bastante importante,
essa palavra aí, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu e o Pai somos um. Então, já é mais uma confirmação a respeito disso. Na Bíblia, irmãos, não há espaço para outro mediador. Né? Então, de novo, citando aí alguns outros exemplos. Então, no catolicismo, por exemplo, os santos são mediadores. Maria é mediadora. Ah, vou pedir ao santo fulano que interceda por mim, tal. Então, acontece isso. Outro, lá no Rastafari, né? O Rastafari, por exemplo, então o intercessor lá para o Rastafari é o reverendo Moon. E assim por diante. Então, existem, quer dizer, várias dessas heresias aí, então existe uma ideia de quem é que é o intercessor junto ao Pai. Mas nós precisamos entender muito bem isso aqui, que Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o único caminho. Então, se alguém disser, olha, para ir para o céu, tem que pedir orientação para esse cara aqui. Para ir para o céu, tem que andar por aquele caminho. Não, o caminho do céu é Jesus. Outra coisa que é bastante importante, a morte expiatória e ressurreição. Meus irmãos, o centro da fé cristã é exatamente a cruz. Nós falamos que o centro é a cruz, por quê? Porque foi lá que Jesus pagou pelos nossos pecados. Então, o pagamento pelos pecados aconteceu ali. Então, esse sacrifício, né, é necessário e suficiente para nos perdoar os pecados. Então, João diz lá, né? Mas se alguém pecar, tem um advogado perante vocês. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quer dizer, o crente, ele tem essa vantagem em relação aos outros. Ele sabe o que fazer com o pecado dele. É colocar aos pés da cruz. Então, em outras situações, a pessoa pecou, ele começa a fazer sacrifício, começa a sofrer por isso, por aquilo, para poder pagar pelos pecados. Mas o crente, ele tem essa vantagem. Ele sabe onde deve colocar o seu pecado. Aos pés da cruz. Porque Jesus já pagou por eles. Bom, agora a apostasia, rapidamente, é a negação. Então, primeiro, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E de quase todos. O amor de muitos esfriará, de quase todos. Então, normalmente, por que a pessoa, alguns motivos pelos quais a pessoa abandona a fé. Então, entre eles, perseguição. Existe muita perseguição. Você lembra lá no começo, a igreja, por exemplo, os líderes iniciais eram muito perseguidos. Então, existem livros por aí dizendo o seguinte, como é que cada um, dos discípulos, por exemplo, como é que cada um morreu? Qual foi a forma como ele foi castigado e que morreu? Então, realmente, muitas pessoas morreram, né, foram martirizadas por causa do Evangelho. E não abandonaram a fé. Muitos outros abandonaram. Quando a pressão aumentou, a pessoa pulou fora. Né? Então, acontece muito. Aumentou a pressão, a pessoa pula fora. Então, tem uns que aguentam, outros não. E morrem até hoje. Exatamente, até hoje. Outra coisa é o mundanismo. Amizade do mundo versus amizade de Deus. Então, a pessoa fala que começa a ficar amigo do mundo e começa a tentar equacionar a amizade do mundo com a amizade de Deus, mas não. Então, a amizade do mundo, ela é contrária à amizade de Deus. Então, a pessoa começa a se afastar gradualmente, né? Eu ouvi alguém comentando o seguinte, olha, então aqui eu estou nessa posição minha aqui, é a posição ao lado de Deus. Se eu chegar um pouquinho para cá, vou achar meio estranho, mas daqui a pouco eu me acostumo. Ah, não, essa distância aqui está bom. Então. Aí depois eu chego um passinho para cá. Acho meio estranho, mas daqui a pouco eu me acostumo. Olha só a distância que já está. Então, daqui a pouco, a pessoa saiu da presença de Deus completamente. Né? Então, tem um afastamento gradual. Então, isso é importante a gente avaliar, tanto a gente como as pessoas que nós conhecemos, a pessoa vai se afastando gradualmente.
A fé superficial, já vimos lá, que a semeadura em solo rochoso. Então tem, olha, uns caíram em solo rochoso, nasceu, mas tinha pouca duração. Então, já temos essa indicação lá. E depois lá em Hebreus, então o apóstolo, o escritor de Hebreus, ele ficou assustado quando viu que as pessoas não cresciam. Vocês não crescem, vocês estão precisando de leitinho ainda. Né? Porque parece que a fé era fraca, a pessoa era, enfim, alguma coisa acontecia que não permitia que aquela pessoa progredisse na sua fé. Bom, 1 Timóteo, João fala sobre, 1 Timóteo 1,19, fala sobre a boa consciência. A pessoa larga a boa consciência. A pessoa vai, sabe, deturpando a consciência. A consciência vai ficando embotada, ficando suja. Então, daqui a pouco, a pessoa realmente, como o texto fala, né, que respeita a consciência cauterizada. Né? Então, não é que a pessoa não tenha consciência. Tem, mas está debaixo de uma carapaça super protetora. Então, a consciência cauterizada. Então, essa rejeição à boa consciência também leva a pessoa a abandonar a fé. Prosperidade. Né? As pessoas têm mais facilidade em se afastar de... isso é interessante. As pessoas que têm mais facilidade em se afastar de Deus em tempo de abundância do que em tempo de dificuldade. Se a pessoa está rica, está numa boa, começa a se afastar. Deus começa a perder o valor. Agora, na hora da dificuldade, a pessoa volta para a presença de Deus. Então, esse realmente é um assunto bastante importante, que é, por isso que, né, o texto fala que é mais fácil entrar, passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque realmente a prosperidade, a riqueza, parece que leva à redução do valor de Deus na vida das pessoas. E o relacionamento interpessoal, eu queria até fazer a leitura desse texto, que é Mateus 25. Mateus 25. É 5. Quem falou 25 aqui? Eu não. É 5. Gente. 23, 24. Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, esses relacionamentos interpessoais aqui dentro do corpo de Cristo são importantes. Porque às vezes a pessoa abandona a igreja porque começa, o pastor Barnes, olha, ele é muito isso, muito aquilo. Não vou falar aqui quais são as porque senão depois vocês vão descobrir, né? O pastor Barnes é muito isso, muito aquilo. Eu não me dou bem com ele, não. E ele, como ele é pastor lá na igreja, quer saber? Eu vou dar o fora. Eu não... O meu santo não bate com o santo do pastor Barnes, não. Eu vou para outro lugar. Ou lá no interior de Goiás, nós não amarramos a égua no mesmo pau. Então, eu e o pastor Barnes não amarramos a égua no mesmo pau. Então, ele vai para um lugar, eu vou para outro. Mas então, o que aconteceu? Em alguma hora, por exemplo, né, se o pastor, né, a indicação é isso, olha, o pastor, na hora de fazer a oferta deles, chegava, Samuel, olha, é o seguinte, você fez isso contra mim. É mesmo, pastor? Me perdoe. Pronto, resolveu. Eu nem percebi, eu falei isso sem... o objetivo era outro. Mas se não resolver o problema logo no começo, o problema vai aumentando, de repente a pessoa se afasta. Né? Então, que nós tenhamos essa facilidade em resolver os nossos problemas, nossos relacionamentos interpessoais. Meus irmãos, a vergonha, né, de ser cristão, olha, quem se envergonhar diante de mim, eu também vou me envergonhar diante de vocês. Alguém fala assim, não, olha, eu vou pregar lá no emprego, vou pregar o evangelho lá no meu trabalho. Não vou pregar lá não, porque senão eu posso ser demitido e tal. Mas, enfim, existem outras formas de fazer isso, né, para não parecer inconveniente. Meus irmãos, olha, terminando, só queria, na hora que deu o sinal, que eu me lembrei que hoje o tempo era mais curto. Então está aqui, peraí. Aqui eu consigo enxergar melhor. Tchan.
E agora? Algumas dessas ideologias têm atrapalhado sua vida? Secularização, consumismo, pluralismo religioso, privatização, etc. Está pronto para defender a sua fé diante das principais heresias? Então, às vezes eu preciso entender pelo menos o mínimo aí da palavra de Deus para poder combater. Eu falo, não, isso está errado, isso é heresia, aquilo é heresia. Né? Às vezes até nas músicas, nós temos problemas nas músicas. Né? De repente você canta uma música super bonita, mas de repente tem uma frase lá que está detonando com a parte teológica da ideia. Né? Eu costumo dizer que eu me lembro, quando eu era garoto, tinha uma música que eu cantava assim, que era bastante popular, acho que alguns de vocês podem lembrar, assim, a melhor oração é o amar, a melhor oração é o amar, se não podes amar, tu precisas orar, a melhor oração é o amar. Aí, de repente, comecei a estudar matemática, gente, mas que negócio mais louco, a melhor oração é o amar, mas como é que eu vou amar se eu não posso orar, se eu oro, não, como é que eu vou defender? Como é que eu vou definir uma coisa em função de uma outra que eu não tenho a definição? Então, sabe? Então, tem certas coisas que são bonitinhas, mas tem que ter cuidado. Né? Então, enfim, nós temos realmente muitas coisas que prestar atenção na hora. Outro dia, alguém tinha uma música aqui que cantaram, que eu falaram uma coisa aqui, eu falei assim, engraçado, eu falei, pastor, você já viu essa letra dessa música aqui? Está esquisita mesmo. Bom, nunca mais cantaram, então acho que alguém já deve ter alertado os cantores também. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós temos esse desafio pela frente, né, de nos precavermos contra essas ideologias que são maléficas para o andamento da igreja, para essas heresias e também para que, se a gente puder ajudar as pessoas que estão tentando se afastar da fé. Então, se nós pudermos ajudar as pessoas, então nós precisamos fazer isso. Né? E que Deus queira nos ajudar. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E suplicamos que o Senhor esteja nos ensinando a trabalhar com essas dificuldades, trabalhar com esses problemas, com esses ataques que acontecem na nossa vida individual e também na vida da igreja como um todo. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.